Olá, crianças! Que bom você aqui de novo. Hoje a nossa aula é sobre conto. Você sabe o que é conto? Então vamos aprender. Conto é um texto narrativo. Texto narrativo é quando se conta uma história. O conto é uma narrativa literária caracterizada pelo tamanho curto. É uma história pequena, com foco em determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias e com moral no final, como no caso dos contos de fadas. O conto é uma narrativa na qual se desenvolve um único conflito. Mas o que é conflito? Conflito é uma complicação que aparece na história. Por exemplo, na história que nós estudamos ontem, a história Como se fosse dinheiro, o personagem Catapimba estava muito nervoso porque ele pagava o lanche na cantina da escola e seu Lucas dava para ele o quê? Balas de troco e dizia que a bala é como se fosse dinheiro. Só que Catapimba estava se recusando a receber bala como dinheiro. Aí está o conflito. Catapimba não aceitava essa situação. Então foi criado ali um conflito. E o clímax? O que é um clímax na história? O que é clímax num conto? Todo conto tem um momento de maior tensão. E qual foi o momento de maior tensão na história? Isso! Foi o dia em que Catapimba resolveu dar o troco no seu Lucas. Como assim? Ele levou para a escola um embrulho. Nesse embrulho, ninguém sabia o que era, né? Os coleguinhas perguntavam: o que você tem aí? Ah, vocês vão saber na hora do recreio. E na hora do recreio, ele chega lá no balcão da cantina e deixa o quê? Uma galinha. Esse é o clímax, porque foi um momento de tensão. E agora, o que seu Lucas vai fazer? Ele vai aceitar uma galinha como pagamento do lanche? Então, é um momento de tensão, onde ninguém sabe o que pode acontecer. E personagens? Personagens faz parte do conto. O que são personagens? São definidos pelos seres que, dentro da narrativa, sofrem ou executam ações. Dessa forma, os personagens podem ser constituídos como seres animados, que é pessoas, animais, ou inanimados, dando vida a objetos e plantas também. Vamos agora conhecer um pouco do que é narrador. Narrador, eu acho que você já sabe, é aquele que conta uma história, conta um conto. Mas ele tem alguns tipos de narrador. Vamos conhecer? O narrador é definido por aquele ou aquela que descreve os acontecimentos. Ele conta o que está acontecendo. Dessa forma, é dividido em 3 tipos: narrador em primeira pessoa, narrador observador e narrador onisciente. Hoje nós vamos ficar apenas com a explicação do narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem, e o narrador observador, que é o narrador em terceira pessoa. O que é narrador em primeira pessoa? É definido como aquele que, além de narrar a história, ele, além de contar o que está acontecendo, ele também participa do enredo, ele participa da história. E todos os verbos da história estão em primeira pessoa, tipo eu fiz isso, eu fui lá, eu. Então, o eu corresponde à primeira pessoa. Então, o narrador em primeira pessoa, ele também participa da história. E ele é chamado também de narrador personagem. E o narrador observador? É o tipo de narrador que não participa do que está acontecendo na história ou na trama. Trama é a mesma coisa que história, né? O desenvolvimento da história. Apenas ele relata os fatos desconhecendo do passado e futuro dos personagens. Ele nem sabe quem é quem, né? Assim, ele não vive a história, ele apenas conta. Ele só é narrador. E ele pode ser chamado também de narrador em terceira pessoa. Hoje nós vamos ficar por aqui, crianças. Nós voltamos depois com mais explicação do
conto. Fica com Deus e até a próxima aula.